Vamos meditar nesse culto de ensinamento da palavra, irmãos, em Efésios capítulo 5, o versículo 15 e o versículo 16. O diácono Aleph pregou na quinta-feira passada a vida do apóstolo Paulo, né? Nós tivemos aí, irmãos, toda a trajetória do apóstolo Paulo, e ali naquela pregação ele falava que essa carta de Efésios foi escrita na prisão. E nós vamos meditar aqui nos versículos 15 e 16 somente. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Quem achou diz amém. Dois versículos somente. Quem não achou, acompanha aqui no Data Show. Algumas versões, irmãos, vão mudar um pouco, mas não vai mudar o sentido, né? Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensato, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Pai, nós te pedimos sabedoria, Pai, esta noite, pelo teu Santo Espírito, Pai, para falar, meu Deus, da tua palavra, para, meu Deus, trazer aqui, Senhor, na tua direção, um ensinamento para nossas vidas, para aquilo que a tua igreja necessita ouvir, ser despertada, meu Deus, e vem falar, Pai. Eu sou o primeiro que necessito ouvir a tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, meu Deus, preciso ouvir e praticar, Pai. Assim como a tua igreja, vem nos instruir esta noite pelo poder que há no nome santo de Jesus. A igreja diz amém. Então, queridos, como eu havia falado, o diácono Aleph pregou sobre o apóstolo Paulo, quinta-feira passada. E esta noite nós vamos ver um pouco daquilo que o apóstolo Paulo também estava ensinando. Quando ele escreve esta carta para esta igreja de Éfeso, é porque eles viviam, irmãos, num contexto também, devido à igreja ser esta cidade, ser numa região portuária, havia muita movimentação, havia muito comércio, havia muitas atividades, irmãos. Então era um ambiente carregado de pressões, de tentações, era um ambiente carregado de distrações, irmãos. Essa cidade, na realidade, era isso. Aqui nesta cidade havia o grande templo, né, da deusa da fertilidade, e ali, irmãos, também havia muitas pessoas peregrinando para lá. Então, queridos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aqui, irmãos, esses dois versículos, ele está trazendo um alerta para a igreja daquele tempo, para a forma que ela estava caminhando. Ele está alertando: olha, vejam como vocês têm andado, vejam como vocês têm se portado, porque na realidade havia uma pressão muito grande sobre a igreja com relação às coisas do secular, do mundo. Não era apenas, irmãos, sobre o andar, mas sobre como a igreja andar, como a igreja dar o seu testemunho nesse mundo. E aí ele aponta para uma urgência do tempo. Por que ele está apontando para a urgência do tempo? Ele vai dizer no final, porque os dias são maus, irmãos. Se naquele tempo os dias já eram maus, quanto mais nos nossos dias. Nós devemos atentar o nosso modo de viver, de andar como cristão que nós somos, porque os dias são maus. Amém, irmãos? Até aí, irmãos? E continuam sendo, né? E assim, irmãos, como lá no primeiro século, que foi escrita essa carta, o mal, ele continua se intensificando cada dia mais. Também a pressa continua aumentando cada dia mais, nós vivemos mais apressados. E a sensação de
que o tempo tem encurtado, tem também, vão se instalado cada vez mais. Ou é só o pastor que sente que o tempo está curto, reduzido, irmãos? Amém, irmãos? Quem se acorda de manhã e vai olhar para o relógio, já é meio-dia. Quem se acorda de manhã, faz alguma coisa e vai olhar para o relógio, já é 5 horas da tarde. Parece que o tempo tem diminuído, irmãos. E aí, irmãos, ao nos aproximarmos demais um fim de ano, que esse ano também, eu estava conversando com o pastor Carlinhos, esse ano também, irmão, foi um piscar de olho. 2025, irmão, foi um piscar de olho. Já estamos praticamente encerrando o ano, irmãos. Falta só mais um mês. Já passamos do meio do mês de novembro. O tempo está veloz, irmãos. Sabe o que isso significa, irmãos? Vocês sabem o que isso significa? Que a nossa vida está indo mais veloz também. Amém? A nossa passagem nessa terra também vai ser mais veloz. E é por isso que nós devemos, irmãos, atentar para o tempo. O apóstolo Paulo disse que a gente tem que olhar para o tempo. Ali na versão vai dizer, volta lá o versículo 15, como insensatos. Na minha versão diz nécios. A gente tem que atentar para não viver como os insensatos, como pessoas sem juízo, no meio desse mundo, irmãos. Então, esse ano passou rápido demais, irmãos. E agora chega o final do ano, tem muitas demandas, irmãos, muitas distrações também, e às vezes a gente está arriscando a se distrair demais e ter distrações espirituais, né? A nossa vida espiritual entrar em algumas distrações. Mas, queridos, esse texto está nos chamando para nós vivermos um tempo, mas não o nosso tempo, o tempo de Deus. Não é o ritmo do mundo que nós devemos viver, nós devemos viver o tempo de Deus. O que Paulo está aqui nos alertando, irmãos, é para a gente ter prudência, como a gente anda, para a gente remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Então, esses 2 versículos aqui, irmãos, eles se encaixam muito bem para a nossa atualidade. E nós que somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, nós devemos atentar demais, irmãos. Nós devemos ter cuidado, irmãos, de seguir o que Paulo, ele alerta, porque somente assim nós vamos ter uma vida verdadeiramente vitoriosa. Porque se nós remirmos o nosso tempo, irmão, nós vamos já ver o que é remir o tempo. Nós vamos ter, irmãos, uma vida de vitória, uma vida de sabedoria, uma vida protegida, uma vida frutífera. Então é um alerta, irmãos, e ao mesmo tempo Paulo está nos convocando aqui em amor para a gente ver como está a nossa vida andando em meio a este mundo. Amém, irmãos? A primeira coisa que nós vamos ver, se nós queremos atentar para aquilo que Paulo está ensinando aqui, irmãos, é que a gente tem que ter a consciência, irmãos, do nosso tempo diante de Deus. Sabe, irmãos, é a consciência do nosso tempo diante de Deus. Não é só quando a gente se lembra, já é 4 horas da tarde, ih, rapaz, hoje tem culto. Não é isso. Não é desta maneira que Paulo está nos alertando. Não, mas é para a gente andar constantemente com essa consciência que nós estamos na presença de Deus. O que diz o versículo 15? Vede prudentemente como andais. Paulo, ele não diz apenas andem, mas ele está dizendo o quê? Vejam, observem, atentem para como vocês estão andando, para como vocês estão vivendo, para como vocês estão procedendo com o tempo de vocês. É isso que Paulo está querendo dizer. Para nós observarmos, nós temos essa consciência de como a nossa vida, irmãos, que está passando, esse tempo da nossa vida, como esse tempo da nossa vida a gente está aproveitando para que o nome do Senhor seja glorificado.
A negligência espiritual, irmãos, ela se instala quando nós não vigiamos a nossa rota, o nosso andar, a maneira como nós vivemos. Quando nós não andamos em vigilância, aí, irmãos, a negligência espiritual vai entrar. Por isso que Pedro também nos alerta, né? Para que a gente vigie, ore. Ele alerta com relação ao diabo que anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Mas não só com relação ao diabo, mas com relação à nossa vida de modo geral. Nós devemos atentar, porque a nossa vida está passando, irmãos. A nossa vida está indo. Esse ministério agora, no próximo ano, faz 16 anos, irmãos. Foi um dia desse que a gente abriu, irmãos, esta obra. Quantas coisas nós já vivemos e já 16 anos, irmãos. Tudo é rápido demais. Tudo é ligeiro demais. A nossa vida, irmãos, ela é veloz como uma flecha. Dia desse nós tínhamos filho pequeno, nós já temos filho grande, já temos neto. Você que casou agora ou vai casar, daqui a um dia vai ter filho, vai ter netos, porque a velocidade do tempo é grande demais. Daqui um tempo, irmãos, é uma realidade, eu quero despertar, e não se assuste com isso, porque é a consequência natural. Muitos de nós vamos passando, irmãos, vamos passando. Nossos pais, nossos avós, e nós também vamos passar um dia. E o que nós temos feito da nossa vida? O que nós temos feito da nossa vida, irmãos? Quarta-feira nós estávamos reunidos aí com os meninos aqui, nesse mini curso que eu estava dando, nós falamos com relação a legado. Qual é o legado que nós vamos deixar, irmãos? Qual é o legado que você vai deixar para a sua família, para gerações futuras, para a igreja, para o seu ministério? Qual é o legado? Irmãos, eu sou uma pessoa que eu dedico muito o meu tempo a escrever. Eu tenho muita coisa escrita. Eu dedico muito a isso. É um chamado que Deus tem para mim e eu amo fazer isso. E eu sei que muita coisa eu vou deixar escrita aí. É um legado. Quero deixar como legado, acima de tudo, a fé para os meus filhos, os meus netos. É isso que eu almejo na minha vida. E quero ter uma vida de paz, irmãos, com minha família, com minha esposa, na presença de Deus. Amém, irmãos? Eu sei para onde eu estou caminhando. Eu sei o que eu quero fazer na minha vida. Eu sei em que eu estou investindo meu tempo. Eu invisto meu tempo, irmãos, não só para escrever, para crescer também, para aprender. Na idade que eu estou, irmão, eu tenho sede de aprender as coisas. Estou sempre vendo algo novo para aprender. Porque eu sei, irmãos, que o tempo se esgota, irmãos. Está se esgotando. Está passando rápido. E nós devemos investir em família. Momentos com família. Quem tem filho pequeno, neto pequeno, invista, porque você vai estar gerando nos seus filhos, nos seus netos, memórias afetivas, que vão marcar a vida deles, para que daqui a alguns anos eles se lembrem. Quando eu era pequeno, o meu pai fazia isso, minha mãe fazia assim. Eu estava falando aqui também no nosso mini curso, a importância de quem é líder, porque os líderes também estão marcando as gerações que passam na igreja. Os professores da salinha estão marcando a vida dessas crianças. Quando tiverem jovens, rapazes, vão se lembrar das tias, dos tios da salinha. Nós, que vamos passar, muitos vão se lembrar do líder, do pastor, do obreiro. Porque nós também, irmãos, como líderes e obreiros, temos essa função de cuidar das vidas e também vamos deixar um legado nessas vidas, viu? Cada um de nós, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Pois deixe legado na sua família, na sua casa, nos seus filhos. Deixe legado.
Quando ele fala a palavra prudentemente, ele está dizendo assim: olha, tenham foco, estejam alerta, tenham precisão, tenham intencionalidade naquilo que vocês vão fazer. Isso aqui, irmãos, é o oposto de viver no automático, de viver de qualquer maneira, de viver do jeito que der certo. Isso aqui é o contrário, irmãos, de viver à toa. O cristão sábio entende que cada passo tem direção, tem que ter uma direção, porque cada passo vai ter consequências espirituais. Cada passo, irmãos, vai gerar um impacto espiritual nas nossas vidas, e a gente tem que andar prudentemente, atento, com foco. A vida é curta demais para ser vivido de forma displicente. A vida é curta demais para a gente viver perdendo o nosso precioso tempo com bobagens, com coisas que não edificam. A nossa vida é curta demais, irmãos, para a gente estar investindo o nosso tempo, irmãos, em coisas, irmãos, que não traz nenhum benefício para nossas vidas, não nos alimentam intelectualmente, não nos alimentam espiritualmente, não nos faz crescer como ser humano nessa sociedade, não nos traz uma consciência de quem nós somos em meio a essa sociedade. E nós precisamos, irmãos, aproveitar o melhor das nossas vidas, para que a gente tenha uma vida bem vivida na presença de Deus. Amém, irmãos? A vida é curta demais, irmãos. O tempo passa rápido demais. E a gente precisa, irmãos, atentar para isso. Quando nós entendemos a preciosidade do tempo, irmãos, nós paramos de viver de qualquer jeito, irmãos. Assim, porque tem gente que vive como se tivesse a garantia do amanhã, e nós não temos. Nós não temos a garantia do amanhã, irmãos, do amanhã. Nenhum de nós. Que é isso, pastor? O pastor está uma palavra para só trazer coisa. Não, estou trazendo uma palavra para nós refletirmos, nós meditarmos. O que eu estou pregando aqui não é nenhuma mentira, irmãos, é só para lhe alertar mesmo. É a verdade. Quem tem a garantia de amanhã? Ninguém, irmãos. Ninguém. Eu posso me deitar hoje à noite, eu talvez não me deite. Não sei se me acordo amanhã. Eu posso ir para minha casa hoje à noite e não sei o que pode acontecer comigo. Ninguém tem a garantia. A única certeza que nós temos é que a nossa vida está nas mãos de Deus. E haja o que houver, nós estamos seguros e descansamos em Deus. Amém ou não amém? Essa é a certeza que nós temos, irmãos. Então, queridos irmãos, quando nós temos essa consciência, irmão, do tempo, nós passamos a viver de maneira diferente. Você quer ver um grande homem de Deus? Não o pastor Flávio, mas um grande homem de Deus mesmo. O que ele dizia, irmãos? Ele dizia o seguinte, no Salmo 90, versículo 2, Moisés, irmão, no Salmo 90, versículo 2, ele vai dizer assim, ó: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Moisés está dizendo: Senhor, me ajuda, Senhor, a cada dia meu, contar os meus dias de maneira que eu venha, a cada dia que eu viver, ter um coração mais sábio. Moisés, ele tinha um propósito, irmãos. Moisés, ele percebe que sem consciência do tempo, irmãos, se ele não tivesse a consciência do tempo, não havia sabedoria. Não havia sabedoria. E por isso ele foi tão sábio. Ele entende, irmãos, que não é a quantidade de dias, mas é a qualidade espiritual dos dias que nós vamos viver. Não é a quantidade de dias. Recentemente, irmãos, eu vi duas reportagens interessantes, irmão. Uma mulher lá em Itapajé, vizinha Itapoca. Ela, 120 anos, irmãos, descobriram essa mulher lá, com documentação. 120 anos. Aí vão fazer o documento para botar ela no Guinness Book, né?
dos recordes. Provavelmente ela vai ser a mulher mais longeva do mundo, essa mulher daqui de Itapajé, 120 anos. Aí o repórter perguntando a ela, né, se ela se lembrava da juventude dela. Aí ela se lembrou. Não, me lembro que teve uma seca muito grande aqui, a gente comia muito avoante, ovo de avoante, né? Ela se lembra, irmãos, lúcida ainda. Aí perguntaram a nora dela, mas o que é que ela gosta de comer? Não, ela não gosta de papinha, né? Gosta de mingau, não. Ela gosta de comer comida de panela mesmo, arroz, feijão, carne, né? Aí agora recentemente eu vi outro, um senhor, 102 anos, de Itapipoca, lá do meio do sertão, bem curvadinho, mas andando, irmão, fazendo as atividades normal. Quando o repórter chegou lá, ele vinha do açude e ia tomar banho, sozinho. Vinha bem banhadinho, cuidando ainda de gado, de tudo. Mas as filhas preocupadas, uma filha veio morar com ele, porque até o ano passado ele morava sozinho, olha, dependente, 102 anos. As pessoas viveram muito, mas a qualidade dos dias de vida deles. Eu estou falando qualidade espiritual, irmãos. A qualidade dos nossos dias. Como a gente tem vivido, como a gente tem aproveitado. Como a gente tem aproveitado nossos dias. Moisés, ele sabia, irmãos, que a consciência do tempo de vida dele, isso ia lhe trazer sabedoria, irmãos. Assim também Paulo chama a igreja a despertar. Assim Paulo também chama a igreja a observar, a avaliar, porque o tempo não volta, irmãos. O tempo não volta. Ah, que se voltasse. Eu já falei aqui para os irmãos uma vez que era para a gente ter duas vidas, né, irmão? Duas vidas, não era? O certo era a gente ter duas vidas, não era? Uma vida para a gente aprender e outra vida para a gente viver. Olha aí como ia ser bom. Porque aí os erros que a gente teve na nossa vida, na juventude, irmão, na outra vida não ia errar mais não, irmão. O tanto de bobagem que eu fiz, irmão, quando era jovem. Se eu tivesse outra vida, rapaz. Jesus, como ia ser bom. Um bocado de cabeçada que eu dei na vida, de erro. Então era para ter uma vida para a gente treinar, né? Deus deixava a gente até os 60 anos, 50. Aí depois outra vida podia levar até os 100, né? Era bom, né? Mas só que, nananina não. Se acertar ou errar, meu filho, a vida vai passando. Não volta mais não. Não volta mais não. A gente olha para trás e diz, se eu tivesse 17 anos hoje. Se eu tivesse... Hoje eu fico pensando tanto que eu fui bobo, rapaz. Porque eu rodei esse Brasil todinho por conta da Marinha aí, sem tirar um tostão do bolso. Em vez de estar conhecendo tudo que era de museu, todos os pontos históricos, todas as coisas que hoje eu tenho vontade de conhecer, ficava no porto, olhando para o navio, bebendo cachaça, só que acaba burro. Que desperdício de tempo. Navio por lá e eu enchendo a cara aqui. Se hoje eu tivesse essa condição, irmão, eu ia aproveitar, irmãos. Ia rodar tudo, conhecer tudo. Ora, mas o tempo passa e o tempo não volta mais. Quem perdeu, perdeu, irmão. É por isso que a gente tem que ter cuidado do nosso hoje, agora, para amanhã a gente não estar lamentando, a gente viver, irmão, melhor do nosso tempo, irmão, na consciência que Deus está presente em todos os momentos e a gente desfrutar o melhor que Deus tem para nossas vidas, com a nossa família, com a nossa vida, crescer espiritualmente, crescer intelectualmente, crescer em todos os momentos, irmão, sempre tendo a consciência que Deus está no controle de todas as coisas. Amém ou não amém, irmão? Aí Paulo, ele vai fazer uma diferença, irmão. Ele vai fazer a diferença do sábio, na minha versão diz nécio, mas aqui fala, já me esqueci de novo. Ele vai dizer o quê? Não como nécio, mas como sábios. Portanto, veio prudentemente comandares, não como nécios, e sim como sábios. Ele faz essa diferença, irmãos. Nécio, no dicionário que eu fui pesquisar, significa, nécio, irmãos, é uma pessoa ignorante. É uma pessoa tolo, estúpido. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês não sejam ignorantes aqui, não é aquela pessoa bruta, mas é ignorante no conhecimento.
Olha, não sejam ignorantes. Não andem como ignorantes, como estúpidos, mas andem como sábios. O nécio, irmãos, por que ele é ignorante, irmãos? Porque o nécio, ele vive guiado pelo momento. É pelo momento. O sábio, ele vive guiado pelo propósito. Ele tem um propósito na sua vida. O nécio não é pelo momento. Ah, vamos para ali, vamos. Ah, vamos para lá, vamos. Ah, vamos fazer isso, vamos. É por momentos. Mas o sábio, ele tem propósito na vida dele. O sábio, ele tem uma vida organizada com propósito. E Deus faz parte desse propósito, irmão. Deus não está fora desse propósito, não. O nécio, ele age por impulso. Já o sábio, ele age com direção espiritual. Ele vai orar a Deus, ele vai consultar ao Senhor. O nécio não, é por impulso. É de qualquer jeito. Está vendendo, compro. O sábio não, ele vai orar. O sábio vai consultar o Senhor. O sábio vai pedir direcionamento de Deus. E é por isso, irmãos, que o nécio se distrai. Mas o sábio, ele se concentra naquilo que importa. O nécio, ele gasta o tempo com muita coisa supérflua. Mas o sábio investe o seu tempo nas coisas eternas. Amém ou não amém, irmãos? Quantos sábios nós temos aqui esta noite? Amém. Glórias a Deus. O nécio, irmãos, ele corre atrás do seu desejo. De se satisfazer. De suas vontades. Mas o sábio, irmãos, ele caminha com Deus. E sabendo que quem caminha com Deus nunca vai estar perdido. Amém ou não amém, irmãos? Aí ele vai falar o que, irmãos? Ele vai falar remindo o tempo. Remindo o tempo. O que é remir o tempo? Porque os dias são maus. Essa palavra remir, irmãos, é a mesma que a gente encontra lá em Ruth. Quando... Me esqueci o nome do abençoado. Diz aí. Sim, que foi o remidor de Ruth. Boaz. O que Boaz fez para ser o remidor de Ruth? Ele pagou um dote, é como se ele tivesse comprado ali Ruth, ele assumiu Ruth. Amém, irmãos? Então, remir o tempo, irmãos, é como se você estivesse comprando de volta, como se você estivesse negociando o seu tempo. É como se você tivesse um resgate valioso daquele tempo. Isso é não deixar escapar pelas mãos. Isso é remir o tempo. Amém, irmãos? Então, por que a gente tem que remir o tempo, irmãos? Porque os dias são maus, irmãos. Porque os dias estão acelerados. Porque os dias, irmãos, eles estão vivendo tempo, né? Os dias de hoje, de perigos espirituais. E aí a gente tem que remir o tempo, irmãos. Tanto a gente tem que remir o tempo, irmãos. E eu tenho falado aqui nesses dias, principalmente no final do ano, né, irmãos? Final do ano parece que os irmãos, o tempo dos irmãos ficam tão corrido, tão acelerado, que parece que as coisas espirituais vão ficando para trás. Muitos deixam na fé, irmãos, vão diminuindo a sua frequência nos cultos, e sem perceber, irmãos, vão se afastando do altar de Deus, porque não estão sabendo remir o seu tempo. Quem tem aliança com Deus, irmão, não vive disperso, irmãos. Tem alguém aqui essa noite que tem aliança com Deus? A gente não pode viver disperso, irmão. Nós temos um compromisso com o Senhor. Aliança é compromisso. Mesmo quando o mundo inteiro está disperso, mas nós não, irmão. Nós temos um compromisso com o Senhor. Então, remir o tempo é isso, irmãos. É aproveitar cada momento, irmãos, cada segundo, cada oportunidade de crescer, de servir, de amar o próximo, de amar a Deus, de estar, irmãos, na presença do Senhor verdadeiramente, irmãos. É o que aconteceu ali com as virgens prudentes. Tinha 5 nécias e 5 prudentes.
As prudentes, irmão, remiram o seu tempo. Compraram o querosene, abasteceram as lâmpadas, o óleo, melhor dizendo, abasteceram as lâmpadas. As nécias não, ficaram à toa. Então, quando o noivo chegou, irmãos, quem entrou foi as prudentes. Amém? Então, queridos, vejam bem, já estou quase concluindo. Quantos querem ter uma vida vitoriosa? Quem quer ter uma vida vitoriosa, irmãos, tem que viver dentro do tempo de Deus e não do nosso tempo. Deus não trabalha no nosso relógio, irmãos. Nós é que devemos nos ajustar ao ritmo de Deus. Nós é que devemos deixar o nosso ritmo para andar no ritmo de Deus. Quando eu passo a andar no ritmo de Deus, no tempo de Deus, eu passo a ter uma vida vitoriosa, irmãos. Quem quer ter uma vida vitoriosa, ele vai andar no passo de Deus, irmãos. Quem vive no tempo de Deus, não corre adiantado nem fica atrasado. Quem vive no tempo de Deus, irmãos, sempre vai caminhar na direção certa, porque você vai estar caminhando com o Senhor. Amém, irmãos? Então, a gente vai sempre chegar na hora certa, quem anda no ritmo de Deus. Agora, quem anda no seu próprio ritmo, irmãos, pode chegar atrasado, pode chegar adiantado. A vitória espiritual, irmão, começa quando a gente posiciona o nosso coração dentro do tempo de Deus, e não no nosso calendário humano, mas no tempo do Senhor. Quando a gente começa a posicionar o nosso tempo dentro do tempo de Deus, irmãos, aí, irmãos, as vitórias começam a chegar, irmãos. Começam a chegar. Uma vida vitoriosa, irmãos, é construída por quem, dia após dia, prioriza viver no tempo de Deus, viver com o Senhor, desfrutando do Senhor, mesmo quando o mundo aí está priorizando muitas outras coisas, mas nós não, irmãos. Nós temos que priorizar, irmãos, é o tempo com Deus, o tempo de Deus nas nossas vidas. Amém, irmãos? E quem semeia o seu tempo nas coisas de Deus hoje, vai colher aí um ano novo aí cheio, irmãos, de maravilhas na sua vida, viu? De graça, de direção, de resposta. Mas tem que semear hoje, para amanhã a gente colher daquilo que Deus tem reservado para nós. Tem muitas pessoas, irmãos, hoje que esse ano optaram em semear em outras coisas, e não em Deus, e não no relacionamento mais sério com Deus. Aí não pode colher, irmãos, aquilo que Deus tem para nós. Eu me lembro, irmãos, que Neemias, quando ele estava construindo os muros ali de Jerusalém, irmãos, apareceu 1001 coisas para distrair ele daquela obra, irmãos. Se levantou pessoas, outros convidaram ele para descer para deixar a obra para ir ficar lá com eles. Mas Neemias, irmãos, ele não se distraiu, irmãos. Neemias, irmãos, ele tinha um propósito com Deus, era reconstruir aqueles muros. Neemias, irmãos, ele sabia que o tempo dele era muito precioso para investir ali, irmãos. Ele não podia se distrair. Se levantou pessoas, houve outros tipos de situações, e Neemias, irmãos, venceu todas elas, porque ele tinha um foco, porque Neemias tinha um propósito. É assim que nós devemos viver, irmãos, ter um propósito na nossa vida, irmãos. Irmãos, a vida está correndo. Qual é o propósito que você tem na sua vida? Irmãos, eu falo propósito, irmãos, em primeiro lugar, colocando Deus, irmãos, como centro das nossas vidas, irmãos. Porque quando a gente coloca Deus, irmãos, todas as outras coisas que a gente for fazer, todos os outros projetos, irmãos, quer seja espiritual ou secular, irmãos, eles vão prosperar, irmãos, porque Deus, Ele está no centro. Ele está no centro. Isso aqui, irmãos, já foi ensinado diversas vezes aqui nesse altar. Mas às vezes parece que não há uma compreensão, porque a gente vê às vezes, irmãos,
Os irmãos estão dispersos. Mas eu vou concluir aqui, irmãos, dando aqui algumas sugestões para os meus amados irmãos. Como a gente se preparar, irmãos, espiritualmente, para que em 2026, que está vindo aí, a gente tenha um ano mais proveitoso. Primeira coisa, irmãos, é reorganizar nossa agenda, irmãos. Sabe, irmãos, as nossas prioridades. Ter como meta, em primeiro lugar, Mateus 6:23. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão chegar na sua vida. Que o seu tempo, irmão, esteja em primeiro lugar nisso, irmãos. Quem começa pelo reino, irmãos, investindo no reino, com certeza, irmãos, vai ter sempre Deus como centro da sua vida, e o seu tempo, irmão, vai estar alinhado com o tempo de Deus, colocando o coração no altar. Nós devemos ter o nosso coração no altar, porque sem vida no altar, irmãos, nada prospera espiritualmente. Nada prospera espiritualmente. Se a gente não tiver a nossa vida no altar, nada vai prosperar. Outra coisa que nós podemos fazer, irmãos, voltar a investir em tempo de oração, irmãos. Voltar a investir em tempo de oração. A gente aproveitar todos os momentos, sabe, irmãos? Eu aproveito o meu tempo, às vezes, quando eu estou tomando banho, para orar ao Senhor. Falei para a Rosinha agora que estou indo buscar ela e vim, enquanto espero ela, estou lá orando na beira da pista. A gente investir, sabe, irmão, nosso tempo, não só aquele tempo tradicional, quando vai dormir, quando vai almoçar, quando vai jantar, tomar café. Não, nos tempos que a gente tiver disponível, irmãos, a gente orar. Eu digo orar, irmãos, não é só orar, levantando a voz em espírito mesmo, irmãos. Orar em espírito, onde você estiver, conversando com Deus, falando com o Senhor, apresentando ao Senhor aquilo que muitas das vezes você quer colocar para fora e às vezes não quer orar na frente de ninguém. Aproveite os momentos que você estiver sozinho, ou ore em espírito que ninguém vai estar ouvindo, e fala com o Senhor, irmãos. A gente tem que voltar a investir o tempo em oração, na comunhão com os irmãos. Isso tudo é semente espiritual, irmãos. Quando a gente começa a plantar, a gente está investindo o nosso tempo nessas coisas, a gente começa a plantar e vai colher. A gente tem que estabelecer metas espirituais superiores às nossas metas espirituais, irmão. Tem que ser superior às metas materiais. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da questão da escada, irmão, da nossa caminhada. Eu gosto. Que é isso, pastor? É a minha vida, irmãos. A gente vai ver se a gente vai amadurecendo espiritualmente ou não. É por isso que eu fui tirar a foto do domingo do Jabson, né? Aqui na Jobs. Eu fui tirar a foto dele aqui na bateria. Eu disse, vou registrar ali a foto dele subindo no altar. Porque daqui a alguns anos ele vai ver a trajetória dele. O que é isso, irmãos? É um amadurecimento espiritual. Eu tenho tudo anotado, irmãos. O dia que eu aceitei Jesus, o dia que eu me batizei nas águas, o dia que eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus, um dia que eu fui consagrado a diácono, um dia que eu fui consagrado a pastor, um dia, N coisas. Um dia que eu comecei o curso tal, terminei o curso tal, tudo isso, irmãos, é a minha caminhada cristã. Tudo isso, irmãos, e eu tenho metas espirituais para crescer. Eu tenho metas espirituais, irmão. E essas metas espirituais devem estar, irmãos, à frente das metas materiais. Porque quem deseja um ano novo abençoado, tem que desejar ter mais de Deus na sua vida. Quem quer ter um 2026 aí abençoado, irmãos? Tem que ter mais de Deus nas nossas vidas, irmãos. O ano 2025 já está voando. Já acabou praticamente. Então, vamos investir mais o nosso tempo nas coisas espirituais, irmãos.
Paulo, irmãos, então, ele ecoa através dos séculos e chega até nós hoje. A palavra dele, aqui, irmão, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ele falando: vede prudentemente como andais, andem prudentemente. É Deus dizendo, irmãos, ajuste a sua rota, ajuste o seu caminhar, olhe para mim. É Deus dizendo, irmãos, não desperdice o tempo que eu te dei. É Deus falando. É Deus falando conosco esta noite, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Então, queridos irmãos, hoje o Senhor nos chama. Quem está disperso, que volte. Quem está disperso, que volte. Quem perdeu tempo com outras coisas, que recupere. Vivendo mais para Deus. Quem está cansado, se renove na presença do Senhor. Quem, irmãos, está cansado, se renove. Quem está distante, se aproxime de Deus. Quem nunca entregou a vida para Jesus, eu creio que não é o caso aqui, mas se tiver alguém no nosso meio, que entregue sua vida para Jesus hoje, irmãos. Mas não é tempo mais de perder não, irmãos, porque o novo ano está batendo a porta, as nossas vidas estão na mão de Deus, a gente não sabe do nosso futuro, tudo pertence a Deus, então vamos aproveitar o nosso tempo, para que nós possamos desfrutar mais do tempo de Deus nas nossas vidas, e encontrar aí sim a vitória verdadeira, que é o tempo que nós temos com Deus, irmãos. Amém? Então hoje é dia, irmãos, é o tempo de nós remirmos o nosso tempo, buscar, irmãos, recuperar o nosso tempo, e hoje é o tempo de viver uma vida vitoriosa com Cristo Jesus, tendo todos os nossos passos, todos os nossos dias, todos os nossos minutos, sendo guiados pelo Senhor Jesus, nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé glorificando ao Senhor esta noite? Essa é a palavra de orientação do Senhor para nossas vidas hoje.